seu familiar com Alzheimer piorou muito rápido, entenda o que pode estar por trás da evolução da doença de Alzheimer. Nem sempre a piora rápida do Alzheimer quer dizer só que a doença está avançando. Muitas vezes existem outros fatores envolvidos. E entenda isso. Você entendendo isso pode mudar completamente a forma como a família cuida. Olá, eu sou o Dr. Pellegrino. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum, muito importante e que preocupa bastante famílias. Porque alguns pacientes com Alzheimer pioram rápidos, enquanto outros têm uma evolução muito lenta. Essa é uma pergunta séria e merece uma resposta clara, sem simplificar demais e também sem causar pânico. O Alzheimer não avança igual em todas as pessoas. Isso é fundamental entender. Duas pessoas podem ter o mesmo diagnóstico, a mesma doença, mas não vão necessariamente piorar na mesma velocidade, nem apresentar os mesmos sintomas, nem perder as mesmas funções ao mesmo tempo. Quando a família entende isso, ela sofre menos, ela observa melhor, busca ajuda mais cedo e cuida com mais estratégia. Então, minha amiga e meu amigo, fique até o final, porque eu vou te mostrar o que pode acelerar a doença, o que pode parecer que ela avançou muito rápido e o que pode ajudar a proteger quem tem Alzheimer. E como a família pode lidar com tudo isso de um jeito técnico, prático e emocionalmente mais tranquilo. Primeiro ponto: o Alzheimer não é igual para todo mundo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é esta: Alzheimer não é uma doença igual para todos. É uma condição biológica complexa e varia bastante de uma pessoa para outra. Em alguns casos, a doença começa devagar, a perda da memória acontece aos poucos e de forma mais previsível ao longo dos anos. Em outros casos, parece que a doença acelera, a pessoa perde a autonomia mais cedo, a fala piora rápido, a desorientação aparece logo e a família sente que tudo mudou num piscar de olhos. Mas por que que isso acontece? Porque a velocidade com que a doença avança depende de vários fatores ao mesmo tempo. Não existe um único motivo. A gente precisa pensar, pelo menos, em algum dos grandes grupos de fatores. O que é que está acontecendo no cérebro? Se existem outras doenças juntos com Alzheimer, a idade em que aconteceu, a genética, a reserva cognitiva e os problemas de saúde que aparecem no caminho. Quando você entende isso, você sai daquela ideia vaga de que a pessoa piorou porque sim, e começa a fazer perguntas certas. O que está contribuindo para esta piora? Essa é uma pergunta que muda totalmente o seu jeito de cuidar. Segundo ponto, às vezes não é só o Alzheimer,
Esse ponto é muito importante. Muita gente não tem só Alzheimer chamado puro, tem Alzheimer com outras alterações no cérebro. Por exemplo, é bastante frequente problemas vasculares. A pessoa, além do Alzheimer, teve pequenos derrames, lesões nos vasos e até outras doenças neurodegenerativas. É comum o Alzheimer misto. A pessoa ter Alzheimer e ter outra demência concomitante. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o cérebro não está sofrendo com um problema só. Ele está sofrendo com várias fontes ao mesmo tempo. E por isso a evolução costuma ser mais complicada, mais irregular e muitas vezes mais rápida. A família percebe uma piora importante e pensa: pronto, agora entrou na fase final. Mas nem sempre é assim. É importante investigar algumas questões vasculares, por exemplo, histórias de AVC, de derrames, pressão alta descontrolado, diabetes, apneia do sono, sedentarismo, ou mesmo se a pessoa fumou muito tempo pela vida. O tabagismo compromete o cérebro, porque tudo isso pode agravar a saúde de um cérebro também já acometido pelo Alzheimer. Aqui tem um ponto muito prático: controlar a pressão arterial, controlar o diabetes, sono adequado, beber bastante água, alimentação adequada, fazer atividades físicas adaptadas. Não é detalhe, faz parte do tratamento. Não é só cuidar do corpo. No paciente com demência, cuidar do corpo é cuidar do cérebro também. Eu quero dizer para vocês, minha amiga e meu amigo, uma coisa importante para a família: se houver piora, que acabou o que não tem mais jeito. Muitas vezes ainda dá para fazer muita coisa. Talvez não para curar, mas para evitar a aceleração desnecessária da doença e preservar funções por mais tempo. E isso faz muita, mas muita diferença. Terceiro ponto: a doença não afeta o cérebro de todo mundo do mesmo jeito. Outro ponto importante é o seguinte: o processo da doença pode estar mais intenso em algumas pessoas do que em outras. Falando de um jeito bem simples, em alguns pacientes, aquilo que está lesionando o cérebro está mais ativo, mais espalhado ou atinge áreas importantes logo no começo da doença. Isso pode mudar a velocidade da evolução da doença. Tem gente que começa com problemas de memórias. Outro já começa, além dos problemas de memórias, dificuldade da fala, dificuldade de organização, de orientação no espaço, de comportamento ou de independência. Quando áreas maiores ou áreas estratégias do cérebro são afetadas mais cedo, a família nota uma piora mais rápida. E aqui parece um erro muito comum: a família comparar o paciente com uma parente, com um vizinho, com algum conhecido. Isso confunde tudo.
Como? Minha tia teve Alzheimer, ficou bem por anos. Meu pai piorou em 1 ano. Então, isso não pode ser Alzheimer. É uma ideia errada. Pode sim, só que pode ser um Alzheimer com uma outra intensidade, com outra distribuição no cérebro, com outro perfil clínico. Por isso, para entender bem o caso, é preciso olhar a história toda. Exames neurológicos, avaliação da cognição, funcionalidade, exames de imagem e, quando houver necessidade, dosar os biomarcadores. Não dá para cuidar bem de alguém só comparando a experiência dos outros. O cuidado precisa ser individualizado. Então, evite comparar trajetórias. O que ajuda mesmo é observar o que piorou, quando piorou, o que desencadeou e o que ainda está preservado. Porque cuidar bem é focar também no que a pessoa ainda consegue fazer, não só no que ela perdeu. Emocionalmente, isso muda muita coisa. Comparação ainda aumenta a culpa, revolta e sensação de injustiça. Mas a verdade é simples: cada cérebro adoece de um jeito, cada pessoa precisa de um plano próprio e cada família precisa aprender a lidar com a sua realidade. Quarto ponto: a idade em que começa e a genética pode influenciar. Quando o Alzheimer aparece mais cedo, em pessoas mais jovens, ela pode se comportar de formas diferentes. Nem sempre, mas muitas vezes os casos de início precoce parecem mais agressivos ou mais fora do padrão clássico da doença. Além disso, a genética também pode influenciar o risco. O tipo de sintomas e a velocidade da progressão. Quando a doença surge cedo, a família começa a ficar mais abalada, porque não esperava, porque a pessoa ainda trabalhava, porque ainda era o pilar da casa. E isso faz uma sensação de queda rápida, parece muito maior. Neste caso, minha amiga e meu amigo, é importante avaliar tudo com ainda mais atenção. Revisar o diagnóstico, o padrão de sintoma, o histórico familiar e as complicações associadas. Aqui tem uma orientação prática muito importante. Quanto mais cedo a família se organizar, melhor. Planejar a rotina, pensar em segurança financeira e jurídica, adaptar o ambiente, dividir tarefas, adicionar redes de apoio. Sabe por quê? Porque quando a família se organiza mais cedo, a evolução prática da doença tende a ser menos caótica. Eu sei que esse diagnóstico assusta muito, mas pânico não organiza cuidado. O que organiza cuidado é informação, conhecimento, estratégias e presença. A família não precisa resolver tudo de uma vez, mas precisa começar. Quinto ponto:
A reserva cognitiva muda muito a forma como a doença aparece. Este conceito é muito importante. Reserva cognitiva é, na prática, a capacidade do cérebro de suportar danos por mais tempo. Isso ajuda a explicar porque duas pessoas com alterações parecidas do cérebro podem funcionar de maneira muito diferente no seu dia a dia. Tem gente que consegue manter uma autonomia por mais tempo e tem gente que perde a independência muito cedo. A família olha isso e se pergunta: como alguém com a mesma doença pode estar tão melhor que o meu familiar? Muitas vezes a resposta passa por esta reserva cognitiva, junto com outros fatores. E mesmo que essa reserva tenha sido constituída ao longo da vida, ainda faz mais sentido manter estimulação adequada ao estágio da doença. Cada estágio tem a sua estimulação. Rotina organizada, atividades com sentido, conversa, música, interações sociais, pistas visuais, tarefas simples repetidas e com chance de muito sucesso. Não subestime estas pequenas atividades. O objetivo é não treinar a pessoa para voltar ao normal. Esse não é o ponto. O ponto é manter o cérebro engajado dentro do possível e preservar a dignidade funcional. Às vezes a família pensa assim: se ele não consegue mais fazer tudo, então não adianta mais incentivar. Mas isso não é verdade. Mesmo que a pessoa não faça as coisas como antes, ela ainda pode participar, sentir, responder, reconhecer, se acalmar e se conectar. E isso é muito valioso. Sexto ponto, uma piora rápida pode ser um delírio. O que é um delírio? É aquela mudança brusca, aquele comportamento alterado que não era comum. Isso pode ter como causas infecções, internações, mudanças de ambiente, desidratação aguda. Esse é um ponto mais importante desta apresentação. Muitas vezes, o que parece ser um avanço da doença de Alzheimer é, na verdade, uma piora provocada por algo agudo. Pode ser uma infecção urinária, uma pneumonia, uma desidratação, uma dor, prisão de ventre, mudança de ambiente, internação. Como isso é comum? A pessoa cai, quebra o fêmur, vai para o hospital, chega lá, ela altera totalmente o seu comportamento. Outra coisa, sono ruim, efeitos colaterais de remédio, né? Quedas, por exemplo. O que é o delírio? Isso merece muita atenção. Delírio pode causar confusão súbita, agitação, sonolência excessiva, pensamento desorganizado, perda de funções, principalmente em quem já tem demência. A família vê isso e pensa: agora ele entrou numa fase pior, mas às vezes existe um problema agudo e tratável por trás.
Então, guarde bem isso. Qualquer piora rápida precisa acender um alerta. Se a pessoa piorou em dias ou em poucas semanas, é preciso investigar. Não é prudente aceitar de imediato que seja apenas o curso natural da doença. Fique bem atento a sinais como mais confusão do que o habitual, sono mais bagunçado, alucinações novas, quedas recentes, pouca ingestão de água, febre, dor, urina concentrada, alterada e prostração. Um ambiente tranquilo, uma boa hidratação, rotina estável, controle da dor, acompanhamento médico e atenção aos remédios ajudam a evitar parte dessas crises. Este ponto traz esperança, mas também pede responsabilidade, porque algumas pioras podem ser parcialmente revertidas, ou pelo menos contidas. Então, não ignore uma mudança repentina e também não culpe o paciente. Ele não está fazendo isso, ele está adoecendo dentro de um cérebro que já está muito vulnerável. Sétimo ponto, o que pode ajudar a desacelerar a piora? Aqui a gente precisa ser honesto e sereno. Ainda não existe uma solução simples para que a progressão em todos os casos. Nós não temos uma solução simples para deter o avanço da doença, mas existem medidas que melhoram muito o cuidado e, em muitos pacientes, ajuda a preservar função e estabilidade por mais tempo. Quais são essas outras medidas? Diagnóstico correto, tratamento medicamentoso quando indicado, controle rigoroso das doenças vasculares, sono de melhor qualidade, atividade física segura, estimulação cognitiva compatível com a fase, boa alimentação, prevenção do delírio, ambiente previsível e suporte à família cuidadora. E perceba uma coisa muito importante: nem sempre o que acelera a piora é uma grande intervenção. Muitas vezes o que funciona é um conjunto de pequenos acertos, repetido com consciência ao longo do tempo. No Alzheimer, o cuidado bom não costuma ser espetáculo. Cuidado bom costuma ser regular. Então, por que algumas pessoas com Alzheimer pioram rápidas e outras vão devagar? Porque a velocidade da doença depende de vários fatores atuando juntos. Depende de como a doença está atingindo e agindo no cérebro. Depende da presença de outras doenças, especificamente as doenças vasculares. Depende da idade em que começou e da genética. Depende da reserva cognitiva e depende muito dos problemas de saúde que aparecem no caminho. Mas talvez a principal mensagem desta apresentação seja essa: nem toda piora é só destino. Às vezes existem vários fatores, existe algo agravando a situação.
Às vezes existe algo que pode ser tratado, às vezes existe algo que pode ser evitado. Quando a família entende isso, ela para de olhar apenas para a perda e começa a agir com mais calma, mais foco e menos desespero. Cuidar de alguém com Alzheimer é difícil, cansa, mexe profundamente com as emoções, e eu sei disso. Mas conhecer a doença muda a forma de enfrentar a doença. Conhecimento não tira toda a dor, mas tira boa parte da confusão. E isso já faz uma grande diferença. Se este vídeo te ajudou a entender melhor porque o Alzheimer pode evoluir de forma tão diferente, compartilhe com alguém da sua família, porque quando a família inteira entende o que está acontecendo, o cuidado fica mais leve, mais organizado e mais humano. Conte aqui nos comentários, no seu familiar, a evolução foi mais lenta ou mais rápida? Ou foi oscilando ao longo do tempo? Eu quero ler. E, acima de tudo, eu quero lembrar de uma coisa: não se desespere diante das dificuldades. Observe, entenda, organize-se e peça ajuda. Você não precisa cuidar no escuro.